Boa noite, amigos da Frente Ampla. Boa noite, torcida do Fluminense. Boa noite à equipe do Fluminense, que amanhã entra em campo, tendo que vencer de qualquer maneira essa batalha que se avizinha. Estamos aqui na Frente Ampla, mais uma vez, promovendo o debate, como a gente faz há 3 anos e meio, né? A gente já enfrentou todas as formas desde auditório, no caso do Flex Center, as partes das lives, a parte agora de podcast. Então a gente está deixando aí a nossa semente, e quando ela é gravada ela fica melhor, porque daqui a 10 anos as pessoas podem querer saber o que aqueles tricolores em 2022 pensavam. Tem aqui à minha direita, à minha esquerda, perdão, o meu companheiro, amigo de Frente Ampla, grande gestor esportivo, presidente da Federação de Rugby do Rio de Janeiro, Edgar Freitas Cardoso. Boa noite, Edgar. Boa noite, Gonzalez, junto com a Frente Ampla, né? Dando boa noite a quem nos acompanha, quem vai nos acompanhar na madrugada, amanhã, o horário que for. Também aqui deixando esse legado, como você bem dizendo, Gonzalez, a Frente Ampla, que tem sido o movimento político do Fluminense que mais ativamente tem atuado já nos últimos 3, 4 anos em prol de um Fluminense mais forte, mais poderoso. E hoje vai ser um dia especial para a gente tratar desse assunto nas minúcias. Aqui na minha frente, meu irmão, desses que a vida escolhe para a gente, Paulo Roberto Wandel, entre outras coisas, com formação em estatística, né, mas entre outras coisas, autor de 21 livros sobre o Fluminense e uns 38 por aí, né? Paulo, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Ô Gonzalez, boa noite, obrigado de sempre, enfim, pela irmandade, pela parceria, um abraço grande para o Edgar também. Enfim, uma honra estar aqui, vamos fazer mais uma tabelinha daquelas que nós já fizemos muito pela internet, em outros lugares, né? Enfim, a ideia é essa. Antes de apresentar nosso convidado, tá? Queria agradecer aqui ao Júlio, dos Estúdios Polígrafo, aqui na Barra, tá? A recepção e a qualidade apresentada aqui para a gente. Então, só temos que agradecer. E, finalmente, nascido no dia 5 de junho, o ano depois ele diz, o mesmo dia que nasceu Edinho, ou seja, isso é currículo, né? Mesmo dia que nasceu Edinho, e que vai contar aqui para a gente toda a sua vida como tricolor e por que, né, ele até o momento é o único candidato à presidência do Fluminense. Tá? O único candidato que já vem fazendo um trabalho real aí há quase um ano. Ademar Arraes, boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Edgar. Boa noite, Paulo Wandel. A pessoa para escrever 21 livros do Fluminense merece aplausos de pé, né? E boa noite a todos os tricolores, a todos os associados, a toda a torcida. Obrigado pelo convite e vamos debater aí um pouco o Fluminense de agora e o Fluminense do futuro, se Deus quiser. Ademar, primeira imagem do Fluminense na sua vida, primeira imagem de Maracanã. Rapaz, eu comecei muito pequeno, eu era adolescente, né? Nos anos 80, numa torcida pequena chamada Juventude Tricolor. Depois eu passei para Young Flu, logo em seguida, e vivi diariamente a vida do Fluminense cotidiana, não só na arquibancada, mas nos bastidores da própria torcida, né? Estou entre as pessoas que tenham orgulho da minha trajetória na arquibancada, orgulho da torcida que participei, da Young Flu, mas orgulho de todas as torcidas organizadas do Fluminense, que tem uma história de amor,
de dedicação e, enfim, e que precisam, inclusive, voltar a ter papel preponderante na arquibancada, no meu entender. Então você... e aí depois, em 96, a convite... Espera demais. Aí você é adolescente, torcida organizada, e tem sua vida pessoal, você é do bairro de Botafogo, se eu não me equivoco, sim. Tá? E aí você escolhe a faculdade de Direito. Sim. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, eu sempre gostei muito da política e do direito, mas o direito ele instrumentaliza a tua vida em geral, né? O direito faz com que você tenha conhecimento pleno, vamos dizer assim, dos teus limites, dos limites de outras pessoas, e através dele você pode atuar no seu dia a dia, defendendo os seus próprios interesses e os interesses de terceiros. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de qualquer espécie de dependência, de subserviência, e sempre tive muito ligado à área de humanas, né? Eu entendo que não há nada mais importante na vida do que o ser humano. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Paulo, nesse brilhante livro aqui do nosso querido Kleber Monteiro, da Lama Grama, que ele praticamente faz uma viagem pelo underground do futebol carioca, você escreve a seguinte frase, no prefácio, né? Ao contrário do que muita gente pensa, 95% dos jogadores de futebol brasileiro recebem, se muito, um salário mínimo. Jogam em estádios muito precários, quase para nenhum público. São invisíveis na imprensa e lutam por um lugar ao sol, e ao mesmo tempo pela sobrevivência. 100% heróis, 100% anônimos. Paulo, você vem de uma geração que na arquibancada você viu o Fluminense sendo a locomotiva do futebol brasileiro. Por outro lado, você tem uma análise do jogador, né? O que é o futebol, né? Onde a grande maioria não se dá bem. Para quem colecionou figurinhas, jogou botão com aqueles artistas da década de 70, como é que você vê o Fluminense hoje e o futebol brasileiro? Rapaz, que pergunta, né? Bom, vamos tentar ir para a parte prática. Eu tento seguir um pouco do que diz Juca Kfouri, jornalista, quando indagado sobre como ele consegue acompanhar o futebol com tantos problemas que ele acaba sabendo, não somente como torcedor, mas como homem de imprensa, decano da imprensa brasileira. E a resposta do Juca é a seguinte: cara, eu continuo me mantendo da mesma maneira de quando eu era criança. Quando o jogo vai começar, eu me desligo de tudo, se for no estádio ou se for na arquibancada ou em casa, eu desligo de tudo que acontece que eu sei e volto até 10 anos de idade. Então, eu faço isso para sobreviver, Gonzalez. Porque, para mim, a cada dia que eu volto e eu volto muitas vezes, né? Eu faço isso há muitos anos. A cada dia que eu volto ao estádio, eu fico tentando procurar coisas que me parecem já não existir, mas eu tenho a esperança, assim como as pessoas às vezes têm num desastre, elas têm a expectativa de tirar alguém vivo dos escombros, eu fico sempre esperando que dos escombros que eu vejo possa sair vida, e vida positiva e vida bacana. Então, assim, claro, o Fluminense, falar do Fluminense é falar do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, assim como o Fluminense, eles são gigantescos. Mas hoje, nesse momento de 2022, eles são muito mais... A condição de gigantescos deles é muito maior pelo passado do que pelo presente. Se a gente fizer um recorte, por exemplo, de séculos, século XX para século XXI, os dois estão em decadência. E o caso do Fluminense é esse. Ao mesmo tempo que ainda é um gigante do futebol brasileiro, que tem uma torcida imensa, uma torcida continental, ele ainda consegue sobreviver. Mas comparado à minha época de infância, ele vive de lampejos. Mas
Amanhã nós temos o jogo do ano, né? Então, antes de pedir para o mestre aqui, Edgar, fazer uma fotografia de como ele está vendo o futebol do Fluminense, eu quero ler aqui também de outro grande tricolor, tá? Paulo Rocha, coração de tricolor aqui, um texto na página 107, vou ler um parágrafo aqui. Depois já te passo a bola. Já vimos que o Fluminense é capaz de superar as mais incríveis demandas. Temos força física, mental e espiritual para guerrear com nossos opositores. Mas para que isso ocorra, precisamos estar em conjunção conosco mesmo. Não há lugar para pessimistas, revanchistas, profetas do apocalipse. Só há lugar para os verdadeiros tricolores, seja na arquibancada do Maracanã, na frente da televisão, seja onde for. Edgar, e amanhã? É guerra? Olha, Gonzalez, eu particularmente vou separar o meu lado torcedor do analista, que eu tento sempre fazer. Né? O lado torcedor vai muito nessa caricatura de que é guerra, vai dar tudo certo, até o último minuto, até o último suspiro. Ponto. E isso eu vou fazer, como o Paulo já bem nos trouxe, né? Relatando o Juca Kfouri aqui, a gente vai a torcer ali de forma inegociável, tá? Pelo nosso Fluminense. Mas a gente tem de observar o jogo, é bem difícil. É um adversário muito forte, talvez um dos mais poderosos do Brasil ainda, atualmente, que é o Corinthians, na sua casa. E o Fluminense precisa ter futebol e inteligência. E aí eu vou contrapor a ideia de guerra. Né? A guerra talvez favoreça o Corinthians, que vai estar no seu domínio, no seu habitat, no seu campo natural. E o Corinthians está muito mais bem preparado que o Fluminense para esse tipo de jogo. Rodou o elenco mais, o treinador deles, o Vitor Pereira, em detrimento do nosso. Temos 2 desfalques para amanhã do elenco que vinha jogando, que é o André e Nonato. E são problemas que o Diniz não conseguiu, nos últimos 2 jogos que jogamos, já sabendo dessa informação, ele não conseguiu atacar esse problema. Visto que nós estamos aí numa áurea, Gonzalez, Paulo, Ademar e amigos, de imaginar que o Felipe Melo será ressuscitado para a equipe titular. Isso gera alguns problemas para a equipe do Fluminense. Então, sim, o Fluminense tem que entrar amanhã jogando o jogo mais sério do ano, mas precisa também ter respostas práticas de futebol. E eu vejo que por aí, Gonzalez, é não inventar muito. Né? Por exemplo, para falar do meio-campo, que é o ponto que eu citei aqui, Martinelli é um nome óbvio, porque consegue jogar futebol, tem 20 anos de idade. Para lá que as pessoas odeiem, tem muita gente que odeia o Martinelli, não sabe-se por quê. E o Iago é outro jogador que pode dar rodagem e velocidade. Qualquer coisa fora disso, para mim, vai ser a gente colocar tudo na conta do Gravatinha e torcer mais pelo Gravatinha, pelo imponderável, do que pelo futebol. E aí, finalizando a minha resposta, para mim não é guerra não, Gonzalez. Para mim é o jogo de futebol mais importante da temporada do Fluminense. Excelente. Edgar, é a mentalidade que eu gostaria de ver no departamento de futebol do Fluminense. Ademar, Young Flu, faculdade de Direito, e de repente, política entra na sua vida com um nome próprio chamado Vanguarda Tricolor. O que foi a Vanguarda para você? Aqueles 2 anos, 96, 97 até 98. Eu acho que não é nem a questão para mim, não. Para mim foi a introdução, a minha introdução na política do clube, né? E aí um detalhe, quem me convidou para participar, né? O culpado é o Antônio Gonzalez. Porque ele fazia essa ligação levando para dentro do clube pessoas que oxigenaram a política do clube. Justiça seja feita, esse mesmo movimento de oxigenação também foi feito pela Flusócio, né? Foram momentos distintos, maneiras distintas de atuação, evidentemente, mas oxigenou a política do clube, o que é sempre necessário, né? Porque é sempre importante você trazer pessoas novas. Então, para o Fluminense foi muito importante. Hoje eu tenho plena noção de que a Vanguarda foi o maior movimento político que eu vi no Fluminense. Nenhum movimento se aproximou. É porque hoje a gente considera algumas coisas como, vamos dizer assim, a gente banaliza. Mas pega o pessoal mais antigo que conhece, por exemplo, o clube, nós não tínhamos eleições diretas para presidente. Observem, era um conselho que algumas pessoas que se reuniam ali de acordo com o interesse delas
e decidiam quem iria ser o presidente do clube. Inclusive, Ademar, é bom ressaltar que quando a Vanguarda ganha a eleição, tá, o mandato do Conselho Deliberativo era de 4 anos e do presidente era de 3. Então, nem sempre a eleição coincidia para o Conselho e para a presidência. Era somente a cada 12 anos. Então, a Vanguarda assume, e a minha próxima pergunta é a seguinte: o que era ser conselheiro com Álvaro Barcelos de presidente? Pois é, o que acontece é que a gente, quando eu entro para o Conselho, eu, obviamente, a gente chamava do pato novo, né? Mas já entrei com as bandeiras que a Vanguarda tinha à época, e uma delas, que era a principal, foi implementada, que foi a questão da eleição direta, que foi muito importante. E é por isso que hoje eu brigo tanto pela questão do voto online também, porque ela faz parte de um processo de democratização do Fluminense. Nós lutamos primeiro para que nós tivéssemos eleições diretas, depois eu, graças a Deus, consegui participar também da aprovação da categoria de sócio-futebol e depois e também, concomitantemente, do seu direito de voto. E o voto online é a materialização da importância do torcedor, do poder decisório, aquele que nós todos dizemos que é o maior patrimônio do clube. Nós não dizemos que a torcida é o maior patrimônio do clube. Nós não enchemos a boca agora para dizer que temos 60 e tantos mil associados, que passamos o Vasco e tudo. Então, como é que a gente pode admitir que a gente vai ter uma eleição com 2 mil, 3 mil votos? Isso é inadmissível. Então, a Vanguarda foi muito importante porque iniciou esse processo de redemocratização. Mas você sai da Vanguarda e você participa da fundação do Ideal Tricolor. Sim. Por que isso? Porque, à época, eu tinha um entendimento, junto com outras pessoas, de que a Vanguarda estava saindo dos seus trilhos, né, das suas bandeiras iniciais. Virou palaciano, vamos falar português. Então, em função disso, eu concorri à eleição, perdi a eleição interna na Vanguarda por 2 votos. Eu fiz campanha, podemos. Por 2 votos, mas perdi. Fiquei ainda um tempo na Vanguarda, porque havia necessidade de esperar para se realmente as coisas iriam entrar no trilho. No meu entendimento, naquela época, as coisas realmente não voltaram a entrar no trilho, e aí eu vi como única saída a formação de um grupo dissidente do Ideal. Antes de entrar no aspecto de... a gente vai fazer uma viagem na tua vida como conselheiro, tá? Não, claro. Mas antes disso, eu queria falar desse livro de Inácio Martínez de Pisson, Enterrar los Muertos, que aqui a tradução dele é Enterrar os Mortos. Sabe que, Paulo Ando, eu tomei um processo que a pessoa não entendeu essa frase espanhola. Na Espanha, pós-guerra civil, se cultua muito enterrar os mortos da família, não deixar o pai morrer. Mesmo o imigrante que estava fora da Espanha, meu pai se alegrava de ter mandado dinheiro para enterrar o pai dele lá na Espanha. Entendeu? Então, esse livro, que em português significa Enterrar os Mortos, ou seja, por favor, sem processo dessa vez, tá? E diz uma história sobre amizade, silêncios e mentiras na Guerra Civil Espanhola. Paulo, essa é para você. Entre as grandes causas da derrota das forças republicanas na Guerra Civil Espanhola e dos sonhos de tantos espanhóis e estrangeiros que dela participaram está, seguramente, como em tantos outros episódios históricos e mais recentes, a divisão interna do que se opunham aos nacionalistas comandado por General Franco. Ou seja, a divisão dos republicanos foi um dos grandes fatores da vitória do General Franco. Passados 39, 61, 83 anos do final da Guerra Civil, isso aqui serve em quê para o Fluminense, Paulo? Em tudo. Porque ninguém sabota mais o Fluminense do que ele mesmo, enquanto instituição, enquanto universo político, enquanto
movimento de movimentos paralelos de informação, de cultura, enfim. Eu acho que, ao mesmo tempo que o Fluminense tem uma dinâmica fantástica, acho que poucos clubes do país têm tanta divisão interna e tantas querelas como os grupos tricolores, onde a gente vê hoje o grande cenário é a internet natural, porque todos ali se estabelecem de alguma forma. Mas seja na divisão interna, seja na divisão política, o que o Ademar agora há pouco acabou de falar, é inadmissível um clube do tamanho do Fluminense haver uma disputa para se impedir que as pessoas participem e votem e deem os destinos do Fluminense na mão de 2.000 pessoas, para um clube que tem milhões de torcedores. E mais de 60 mil sócios, né, a serem confirmados os dados divulgados aí publicamente. Então, é o que você falou, essa coisa da divisão interna, é isso, assassinato de reputações, dilapidação de opiniões, né? Posso falar até particularmente do meu caso, né? A política do silêncio, né? O silêncio de boicote, tudo isso de alguma forma vai atrapalhando a vida do Fluminense, que a gente sabe muito bem, todos nós aqui, cada um a seu tempo, a gente sabe da grandeza e do gigantismo do Fluminense, mas se a gente não tivesse esse tipo de divisão, nós estaríamos em uma situação muito diferente, muito melhor do que a gente vive hoje. Ademar, aí tem a primeira eleição, antes da mudança do estatuto, nós tivemos a renúncia do Álvaro Barcelos, né? Grande responsável pelo rebaixamento do Fluminense. Foram 2 rebaixamentos, ele foi responsável, o de 97 e 98. Apesar que a FluSócio gosta de escrever outra história, mas estamos aí. O muro está baixo para todo mundo. E aí vem Davi Fischl. Como é que você vê hoje, como é que você vê a gestão da Davi Fischl? Prós, contra, o que é que você acha a importância, se ele teve importância na história fluminense? Eu acho que foi um movimento. Eu entendo o seguinte, o Fluminense, ele não vem dando errado, as gestões não vêm dando errado em função apenas da figura dos seus presidentes. Eu vou até mais além. Os conselhos que foram formados ao longo das últimas gestões aí, desde lá de trás, são muito piores do que os presidentes, porque permitiram que fossem feitas coisas que não deveriam ser feitas. Então, assim, eu entendo que a gestão da Davi Fischl foi uma gestão de ressurgimento do clube, foi uma gestão que procurou reerguer o clube num momento de extrema dificuldade, né? O clube passava por uma situação calamitosa. Só que é importante deixar claro o seguinte, aquela situação veio à tona e por isso nós soubemos que a situação estava calamitosa. O resultado de campo nem sempre reflete aquilo que verdadeiramente está acontecendo numa gestão de um clube. Se você pegar, por exemplo, os últimos 10 anos do Cruzeiro, você vai ver títulos lá adoidado. E você chega e vê a situação do Cruzeiro hoje em dia. Então, assim, o que é preciso, quando a gente vai avaliar uma gestão, não dá para avaliar apenas pelo resultado de campo e nem apenas por um presidente, um ato isolado. É o conjunto da obra, né, do período todo em que o presidente ficou lá. Uma singularidade da gestão atual que eu não vi em nenhum outro presidente é a questão do interesse do clube, do interesse do Fluminense. Davi Fischl, eu não tinha dúvida que estava defendendo os interesses do Fluminense. Roberto Orcades, eu tinha questionamentos também, mas não tinha dúvida que ele estava defendendo os interesses do Fluminense. O Peter, mesmo com todos os erros que cometeu, e não foram poucos, ele estava defendendo os interesses do Fluminense. Até mesmo o Abad estava defendendo. Peraí. Até mesmo eles. Depois do Fischl veio o Orcades. E você aí, eu estava fora, estava na Espanha,
mas as notícias chegavam, você ali se tornou um dos líderes, uma das vozes da oposição do Fluminense, enquanto conselheiro, se eu não estou equivocado. Sim. Como é que foi essa gestão do ponto de vista do clube? Ou seja, como é que vocês... Porque o Orcades, que tem o meu respeito, um grande cardiologista, né? Eu acho que ele trazia um lado muito folclórico, né? Ele agregava um lado folclórico à presidência do Fluminense, incometendo às vezes, né? Chamando o Fred de Fábio, não é isso? E outras coisas mais. Como é que era ser conselheiro do Fluminense aí? Não, olha só, eu vou ser muito sincero, eu 99% do tempo em que eu estive como conselheiro, eu estive na oposição, exatamente porque as gestões tinham muito poucas diferenças. Eram os mesmos problemas que eu vinha numa, eu vinha noutra. Quando eu combatia os contratos do Mário da gestão Orcades, eu já tinha combatido também daquele outro, Humberto... Humberto Palma, entendeu? E vários outros. Então, assim, os problemas do clube, eles vêm se repetindo já há décadas. É por isso que não existe milagre. Para você resolver o Fluminense, você tem que implementar mudanças estruturais. Você tem que mexer com os alicerces, sob pena de você estar se enganando e enganando a torcida, enganando os associados. Porque os problemas, não adianta a gente comparar um presidente com o outro se o sistema de gestão era o mesmo. Então, vamos começar agora, Ademar. Primeira pergunta, pode sair? Edição, do nosso querido Marcelo Pimentel. Meus amigos da Frente Ampla Tricolor, estou aqui com Júlio, aqui em Buenos Aires, torcedor de Vélez, Fluminense, e aqui o bar dele, aqui bem em frente ao obelisco, tá aqui, ó, bandeira do Fluminense, camisa do Fluminense. E nós estamos aqui vendo como a marca do Fluminense é tão forte mundo afora. E aí eu pergunto ao candidato a presidente, Ademar Reis, quais são as ações que ele vai implementar para fortalecer cada vez mais a marca do Fluminense e torná-la essa referência internacional que sempre foi. Grande abraço a todos. Demar, primeiro mandar um abraço para o Marcelo Pimentel, né? Está chegando hoje ao Brasil, estava numa lua de mel, né? Comemorando a boda de prata, 25 anos de casado. E o Marcelo, depois até vou fazer uma citação ao livro dele aí, do livro dele, é um dos grandes achados que a Frente Ampla está nessa oxigenação, né? Ou seja, um cara desse tem que ficar, uma pessoa como ele tem que ficar bem perto, né? Qualquer que seja a gestão que vai dirigir o Fluminense, tem que ter o Marcelo Pimentel por perto. E aí, Ademar, já entrando um pouquinho só na questão política e da candidatura, como é que você está vendo isso? O fortalecimento da marca, ele é feito por um conjunto de fatores. Você não pode analisar o fortalecimento da marca. Por exemplo, eu vi muitos candidatos no passado falar em fortalecimento da marca a nível internacional, queria ter o projeto tal, parceria tal. Na verdade, é um conjunto de fatores. E um conjunto de fatores que sobretudo, tragam também títulos e craques para dentro do clube. E isso que vai proporcionar isso é a retomada da credibilidade, é a questão da organização, da governança, da gestão como um todo. Então, assim, a partir do momento que nós mudarmos a gestão do clube e passarmos a ter uma gestão eficiente, profissional, uma gestão que dê resultados proporcionais à imensurável potência que é a nossa torcida. Né? Veja, eu há um tempo atrás via muita gente criticando a torcida do Fluminense porque ela não se associava, porque ela não estava comparecendo e tal. Essas mesmas pessoas, elas estão falando o que agora da associação? Por que as pessoas se associaram?
porque o time está indo bem. A verdade é essa. Mas o que é necessário para essas pessoas continuarem associadas? Nós mudarmos o sistema de gestão do clube. Nós termos, por exemplo, um sistema de fidelização e de estabilidade do clube que permita que esses associados tenham orgulho do Fluminense, tenham orgulho de ser associado e, sobretudo, que eles parem de ser encarados como um sócio doador. Sócio futebol, ele tem que ser o maior parceiro do clube. Então, assim, fortalecimento da marca passa necessariamente por um ciclo positivo a ser construído. Edgar, como é que você vê, nesses 3 anos e meio quase de gestão Mário, como é que você vê o tratamento da marca? Você acha que melhorou com relação a Abade, a Peter? Você acha que é mais do mesmo? Ou você acha que deu uma oxigenada, mas ainda existe muito campo para melhorar? Então, olhando a fundo, fazendo uma ressonância magnética e não uma radiografia, é mais do mesmo e podemos dizer até que talvez tenha piorado em relação à última gestão. Mas eu vou explicar. Agora, para fora, para o torcedor médio, o torcedor que não se preocupa com o que acontece nos bastidores, de como as coisas são movimentadas, geridas e pensadas, melhorou, né? Melhorou porque esse mesmo torcedor vivia sofrendo com a zona de rebaixamento e na gestão maravilhosa do Mário, assim que é ventilada até por influencers, o Fluminense agora briga para ficar entre os 7 primeiros. Então, por esse aspecto, para o torcedor médio, é uma ótima conquista. Só que há um senão. O senão é, mesmo esse torcedor que tem esse pensamento, ele viu os títulos de 2010, 2012, até 2016 da Primeira Liga, um torneio natimorto. Ali o Fluminense ainda disputava contra as forças nacionais, né? Enfim, para brigar por título. O que aconteceu com o Fluminense nesses últimos 3 anos, mais do que não lutar contra o rebaixamento, é ficar satisfeito em ser coadjuvante. E para mim, nesse aspecto, a coisa é muito preocupante. E já pensando numa rotação de futuro. Porque o torcedor vem comemorando 5º lugar, 7º lugar, e é algo que até a gente fala muito lá no Panorama com o Paulo. Se a gente voltar no tempo, alguns anos atrás, o Fluminense já ficou desesperado, deprimido com o 4º lugar. Eu posso lembrar de 1995, quando a gente perde para o Santos uma semifinal, e eu, ainda garoto, jovem, eu tratei aquilo como uma tragédia. Eu tive vergonha de sair na rua com a camisa do Fluminense alguns dias. Porque para mim aquilo foi uma vergonha depois de ter vencido o Santos 4-1 no Maracanã e ter perdido de 5-2. Aliás, aquilo foi um motivo de chacota durante semanas na escola pelos rivais que nem na final estavam. Mas embora o outro rival tenha sido campeão no mesmo ano, o que agravou ainda para um garoto tricolor. Então, olhando para esse aspecto, Antônio, e aí isso está conectado de novo com o jogo de quinta, né, que não vai sair da nossa cabeça, o Fluminense está satisfeito de ficar entre os primeiros. E aí eu sempre lembro, né, Antônio, a gente já falou nos outros podcasts da Frente Ampla, e eu falo sempre por aí, o Fluminense não é um pobre coitado, né, gente? A gente sempre trata o Fluminense como se fosse um sofrido, um tristonho, mas o Fluminense na última década é o top 6 de arrecadação financeira, se não top 5. E ficar entre os 5 primeiros é só a lógica, é só o óbvio, o ululante. Então, por esse aspecto que me preocupa, Antônio, daqui para frente, é ver o Fluminense comemorando ficar sempre só entre os 4 e 5 e achar que o tamanho do Fluminense é esse. Então, acho que a missão, inclusive para o Ademar, a gente já pode jogar para o colo do Ademar, que pretende ser presidente, é pensar o que fazer para o Fluminense romper essa barreira do som e do imaginário, que é ficar ali em 4º, 5º lugar. Bem, a gente começou esse programa aqui e eu só cumprimentei e agradeci a recepção do Júlio, mas eu tenho que falar também da Júlia, que está aí na edição, está na mesa, tá? E da mesma forma que eu não posso deixar de agradecer o Rodrigo Marques, né? O Rodrigo Marques é aquele cara que lá atrás eu dizia que ele era a minha muleta. Hoje eu sou a muleta dele, entendeu? Porque eu confesso às pessoas que eu sou do tempo da Hamilton 40, ou seja, Rua México, número, sei lá, 100 e pouco, segundo andar, A, S, D, F, G, C, cedilha, L, M, L, K e por aí vai. Bem, Ademar, aí aparece o Peter, né? Nesse meio tempo, o Fluminense é campeão brasileiro, campeão carioca 2005,
campeão da Copa do Brasil em 2007. Em 2008 faz aquela final da Libertadores, que até hoje o Fluminense... Eu vou usar uma frase aqui, uma expressão aqui, mas é verdade. A gente é viúvo dessa final até hoje. Porque a gente chora essa perda, né? Porque foi injusto. Tá? Aí vem 2009 essa corrida aí do time de guerreiros, né? Teve corrida, teve almoço em Salvador, mas vamos lá. E aí você opta pela candidatura do Peter e chega a ser vice-presidente do Peter. Como é que você vê o Peter hoje? Tá entendendo? Como é que foi trabalhar com o Peter? Você se sentiu traído pelo Peter? Não, é na canela, Não, olha só, todos sabem, é público e notório, né, de que eu fui coordenador de campanha da primeira campanha do Peter, quer dizer, na realidade da segunda campanha, a primeira vitoriosa, né, dele. Eu não comecei como coordenador, mas do meio da campanha até o final eu fui coordenador da campanha e tenho muito orgulho disso, porque foi uma campanha muito bonita do ponto de vista político eleitoral. Contudo, acabada a eleição, aconteceu exatamente o que tinha acontecido no período anterior, né? Não por meio do presidente. Fischel jamais fez isso. Mas o Peter, o que acontece? Ele me incentivou eu não fui pedir nada, eu nunca tive essa coisa de cargo, eu acho isso uma bobagem. Agora, é claro que se você participa de um processo político, você participa para ter algum grau de influência, né? Não precisa ser necessariamente você ter um cargo. Você participar da política sem querer influenciar no processo, você acaba sendo um nada. Então ele incentivou e aí houve todo um problema de traição no dia lá da eleição da mesa do conselho. Depois chegou aquele pessoal do deixa disso, não, em nome do Fluminense, em nome do amor pelo Fluminense e tal, vamos deixar isso para lá. E aí, vai e volta e tal, e aí eu tive outras decepções também com ele, na primeira e na segunda gestão. Foram opções diante do cenário que eu tinha naquela época, que eu fiz. Acho que foi uma gestão importante do ponto de vista transitório do clube, né? Tanto é que o próprio sócio futebol foi aprovado na gestão dele. Nós tivemos alguns avanços, mas o problema fundamental é o seguinte: da mesma forma que nós tivemos avanços na gestão Peter, e que nós tivemos até agora algumas coisas pontuais que foram feitas pela gestão Mário, os alicerces, o que é fundamental para o clube, não foi tocado. Então, na realidade, se você faz as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. E foi isso que aconteceu. E no caso dele ainda tem um porém, né? Que no caso dele ainda tinha Unimed. E aí a gente mas perde a Unimed. ele perdeu a Unimed, perdeu a Adidas. Vou fazer um parênteses aí, tá? Um parênteses, porque a camisa da Umbro, para mim, na boa, há muitos anos, o Fluminense não tem uma linha esportiva tão bonita. Que o material da Adidas é melhor? Pode ser, não vou, é a maior empresa do mundo, mas a Umbro, o nível visual dela, e é um nível bem europeu, bem inglês mesmo, eu tiro o chapéu para eles. Mas então o Fluminense teve a perda da Unimed, teve a perda da Adidas e tomou uma série de decisões na gestão, nesse segundo mandato do Peter, que foram perigosas. A vinda da Mate Viton, que depois virou um beiço, né? Aí nisso vem o Abad. E eu estou muito tranquilo porque eu apoiei o Abad, né? Sabe? Como é que foi
concorrer contra o Abad e perder para o Abad? Não, olha só, eleição, você perde, às vezes, você perde uma eleição, mas não perde o processo político, né? Você não deve se submeter a tudo por causa de uma eleição, né? Existem limites. Eu acho que e isso é importante, que a gente está agora no momento pré-eleitoral, e é muito importante entender o seguinte: o limite dos acordos são os princípios, são os valores maiores pelos quais a gente se une pelo Fluminense. Se você não se une pelo Fluminense, você não tem que se unir. E se você se une pelo Fluminense e você é traído, quem foi traído é o Fluminense. E como você contribuiu para colocar aquele presidente lá, mais do que ninguém você tem a obrigação de lutar pela oposição. Na oposição contra esse sistema, né? Agora, eu queria só fazer um adendo, Antônio. Eu concordo com relação ao visual da Umbro, mas na minha visão, nós continuamos tendo problema com relação à distribuição do material esportivo, da quantidade de produtos licenciados e também com relação ao controle do nosso retorno em relação aos royalties da camisa. Isso é um problema antigo do clube. É jurásico, né, amigo? Pois é. Acho que vem desde 1900 e vovô garotinho. Exato. E vou te dar um exemplo. As pessoas continuam, alguns tamanhos de camisa, alguns produtos específicos para determinados segmentos da torcida continuam ainda em falta. Então, assim, são coisas que a gente tem que aperfeiçoar, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é bom, e você tocou num assunto importante. O visual da Umbro realmente e o material da Umbro também é bom, né? Eu também considero bom. Agora, também outra observação. Nós temos que entender de uma vez por todas que Conselho Deliberativo não pode se limitar à aprovação de Já vou chegar aí, Ademar. Já vou chegar aí. Paulo, o que é que leva uma pessoa a escrever 21 livros sobre o Fluminense? Amor? Ou pagar uma dívida com o futuro porque teve o prazer de viver um grande passado? Pode ser tudo isso, pode ter outros motivos, né? Eu tenho um motivo pessoal, que eu já expus em outros lugares publicamente, e que não é nenhum segredo. Quando meus pais faleceram, eu estava num momento psicológico muito complicado, e eu já venho trabalhando com literatura desde os anos 90. Então, para aqueles que acham que o meu trabalho se limita ao Fluminense, o meu trabalho vem de antes da internet. Mas acabou acontecendo o seguinte: especificamente ali pelos anos de 2006, 2007, 2008, quando meus pais faleceram, eu não era um cronista regular de futebol, eu escrevia numa plataforma chamada Globo Onliners, que era o site de blogueiros do Jornal Globo, depois extinto porque alguns jornalistas ficaram furiosos, já que alguns blogs davam muito mais audiência do que algumas matérias de alguns decanos de lá. Enfim, lá eu ensaiei algumas coisas a respeito do Fluminense e escrevia no bloguinho pra mim, pensando o seguinte: cara, um dia eu vou escrever 20 anos, eu vou fazer um livro sobre o Fluminense. Mal sabia eu que, por circunstâncias do destino e tudo, em menos de um ano e meio eu ia lançar meu primeiro livro. Era muito mais difícil para um autor independente ser publicado nos anos 2000, nos anos 90, do que era em 2010. Eu consegui ser contratado por uma editora, enfim, ao qual sou sempre grato. E esse livro mudou minha vida, né? Esse livro explica porque eu estou aqui. A partir dali, eu comecei a ter contatos e seguir e ser seguido por tricolores de todo o Brasil. Eu fui convidado, na época, para um dos grandes sites que o Fluminense tinha, que era o Fluminense Etc. Enfim, daí foi toda uma longa história. Mas, enfim, respondendo cravadamente o que você perguntou, tem uma dívida, sim, com o passado. Eu achava que isso tudo tinha que ser registrado e, sinceramente, depois de 21 livros, eu acho que ainda não registrei nada. Ainda falta muita coisa. Ué, mas o Flu Memória não está registrando?
Bom, já que o assunto foi tocado, assim, o Flu-Memória deve ter a sua função protocolar dentro do clube, né? Anualmente o Flu-Memória produz um livro de fotos, acho que organiza também a tradicional festa chamada Flu-Fest, mas assim, a gente tem que reconhecer que a política cultural do Fluminense beira a indigência, em todo e qualquer aspecto, e não falo por mim não, porque igual a Paulo Ando deve ter 100 tricolores aí, de esportes atuar nas mais variadas áreas. A gente pode falar aqui do Daniel Bouzada nas artes, a gente pode falar do Gustavo Gigio também nas artes, e tantos outros aí que poderiam produzir. O Fluminense tem potencial para ser a máquina cultural do futebol brasileiro. E isso é completamente desprezado. Aliás, eu acho que vem de encontro, inclusive, uma fala sua comentando com o Ademar sobre o que fazer para valorizar a marca. Pouquíssimos tricolores sabem que o Fluminense é um dos líderes literários da América Latina. E, de certa forma, isso se deveu também pelo meu trabalho. Não somente por mim, mas graças a pessoas como eu. Pessoas que não têm ligação com o clube, pessoas que não têm ligação profissional, só têm a ligação afetiva. E, como você bem disse, contam com a... de alguma forma, tentam trazer à tona a dívida com o enorme passado que viram, que, infelizmente, a gente não tinha tanta internet como hoje para registrar todas aquelas belezas que eu não preciso falar aqui. Você foi um dos responsáveis na arquibancada por isso. Bem, está entrando agora? Vai entrar agora um vídeo. Marcelo Luna. Marcelo Luna pergunta, na verdade são duas perguntas muito rápidas. A primeira, se você tem ideia do que aconteceu com a venda do Luiz Henrique. Cadê o dinheiro? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, porque até onde se sabe, no clube não entrou o produto da venda. A outra diz respeito às organizadas. Está tendo uma manifestação hoje aqui na Porta da Alerj, com vários representantes de várias organizadas pedindo o retorno delas aos estádios. E o que você pensa a respeito disso? Obrigado. Marcelo Luna, advogado, companheiro nosso aqui. Tá? O que você tem para responder para ele? Obviamente que esse vídeo não foi gravado agora, porque ele fala essa manifestação na Porta da Alerj foi ontem. Bom, grande tricolor, Marcelo Luna. Eu entendo o seguinte. Primeiro, em relação às torcidas organizadas, né? Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, eu sou favorável à parceria com a torcida organizada. Não só a torcida organizada, mas qualquer movimento de engrandecimento do Fluminense. Mas como assim? Sim, existem... Quer ver um exemplo? As mídias alternativas. Hoje o trabalho que é feito pelos youtubers, o que é feito pelos influencers, são trabalhos que podem ser fomentados pelo clube. Isso eu não estou dizendo que é o clube sustentando ninguém, não. Eu estou dizendo o seguinte, o clube deve formar parcerias, ajudar qualquer espécie de movimento de engrandecimento do clube. Em relação às torcidas organizadas, especificamente, eu acho que a gente tem que aproveitar também o lado bom das torcidas. As torcidas, elas têm, nos últimos tempos, sido divulgadas apenas coisas negativas das torcidas. Pouca gente sabe, mas quase todas as torcidas do Fluminense possuem projetos sociais. Isso é algo interessantíssimo para o Fluminense. Por quê? Porque a gente difunde a nossa marca e o fortalecimento da marca aí nas camadas mais carentes da sociedade. Então, assim, isso faz com que a gente tenha festas mais bonitas na arquibancada. Isso faz com que a gente alimente o amor e a paixão pelo clube. Mas em contrapartida você tem um lado da violência. A gente não pode virar a cara também. Não, mas aí é que está. O lado da violência, existe uma deturpação dessa questão da violência, porque o que acontece? Olha, quem está falando disso aqui nunca foi santo na arquibancada, sim, não. Sim, sim. Mas, hipocrisia zero. Hipocrisia zero. Sim, mas olha só. Mas existe uma deturpação desse assunto. A responsabilidade penal, ela tem que ser individualizada.
seja, Isso é atacar o CPJ, o CPF e não o CNPJ. Exatamente. A pessoa tem que responder civilmente, penalmente, dentro de todas as esferas, mas a pessoa tem que responder de acordo com a sua culpabilidade e de acordo com o devido processo legal. Não é punindo a torcida como um todo e a festa que a gente vai... Aliás, um dos assuntos que eu quero levantar durante essa campanha é a questão do Maracanã e da defesa dos interesses do torcedor. Em relação ao dinheiro do Luiz Henrique, isso vamos falar a palavra certa, isso é uma safadeza, né? O que foi feito, porque uma semana antes o Fluminense era um paraíso, estava resolvendo todos os problemas financeiros do mundo. E aí veio a questão do Luiz Henrique, por acaso, é sempre bom dizer, não foi o clube que divulgou. Foi um jornalista italiano. Foi um jornalista... Como aconteceu agora com a contusão do Matheus Ferraz. Então, assim, por acaso se descobriu, veio à tona, e quando vem à tona, o presidente do clube marca uma entrevista, quando, ao invés dele esclarecer, ele começa a dizer que não era bem assim, o clube não estava saneado coisa nenhuma, aí começa o prazo que ele tinha dado para o saneamento era agora já era outro, totalmente diferente, e as mentiras continuam acontecendo diariamente nas redes sociais e através da imprensa. Ou a gente combate isso, ou o Fluminense vai se apequenar em função de irresponsabilidade atrás de irresponsabilidade. O atual presidente do Fluminense não paga FGTS, não paga salário em dia, coisa nenhuma, porque pagar salário em dia significa pagar a parte CLT e pagar o direito de imagem. Significa pagar o FGTS. Você não tem a CND hoje, por quê? Porque não paga os tributos. Então vamos parar de hipocrisia. O próprio presidente do clube vai para toda a torcida e diz o seguinte, não, o clube vendeu de jogadores de Xerém nos últimos 6 anos 650 milhões. E aí eu pergunto a vocês, se nós temos uma dívida estimada, né? Estimada, porque tem os esqueletos que ninguém sabe, mas estimada em 750 a 800 milhões, e que é muito próximo desses clubes da dívida, desses clubes que foram inviabilizados, né, como Botafogo, é 200 milhões, além da dívida do Botafogo. Né? E esse papo furado de, não, mas nós temos Xerém. Xerém tem limites também. Não é um banco central que vai cobrir toda e qualquer irresponsabilidade. Então a gente tem que, de uma vez por todas, pegar esses casos e fazer com que... É por isso, Antônio, que eu falei na pergunta que você me fez anteriormente, que o problema é sistêmico do Fluminense. O problema não é de um presidente, não adianta tirar o Mário lá, entrar o Ademar, o fulano, o ciclano, se não mexer nos alicerces, vai continuar tudo igual. Vai mudar aqui uma coisinha ali, um perfume aqui. Eu vou falar, Ademar, de uma pessoa que quando chega no Fluminense, ela entra de uma forma, digamos assim... Obviamente que foi uma questão, existe uma questão comercial, tá? Mas ela acreditou no Fluminense em horas baixas. Defina Celso Barros pra gente. Doutor Celso Barros hoje, na minha concepção, existem 3 pessoas vivas que têm um legado pelo Fluminense, né? E isso sem ordem de prioridade, pelo amor de Deus. Mas é o doutor Celso Barros, né, que abarrotou a nossa sala de troféus. É o Pedro Antônio, que ajudou na construção do CT. E é o doutor Horta, que também, ao meu ver, foi um presidente marcante na história do clube. Cometeu erros, como o doutor Celso também cometeu erros também. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. Agora, tem um detalhe que a gente tem que ter, a gente tem que recuperar também no Fluminense. O sentimento de gratidão não prescreve.
Nós precisamos ter isso. Perfeito. E existem valores nossos que nós perdemos no Fluminense e nós temos que recuperar. Nós não podemos mais olhar para o presidente do Fluminense e dizer que ali vai um mentiroso. Nós não podemos mais olhar para o presidente do Fluminense e botar em dúvida a relação dele com empresários. Nós não podemos mais olhar para o presidente do Fluminense fazendo micareta no vestiário. Não é uma faculdade dele, não. Ele é representante do maior clube do Brasil. Então ele não pode entrar no vestiário, sabe por quê? Porque é ele que vai sentar à mesa para cobrar daqueles jogadores a execução do contrato. É ele que assina o contrato, é ele que rescinde o contrato, é ele que defende os interesses do Fluminense. E por ele defender os interesses do Fluminense, ele não pode ter também conflito de interesse. Nós não podemos mais achar que essas coisas são coisas normais. Quem tem conflito de interesse não pode ser presidente do Fluminense. Mas responde para mim, Celso Barros. Dr. Celso Barros é uma das 3 pessoas que eu considero vivas, que mais contribuíram para a história do clube. E por que o Fluminense permite que Celso Barros esteja em silêncio? Porque o Fluminense usa dessa ingratidão aí e faz com que Celso Barros fique em silêncio. Porque Celso Barros não é uma referência, um conselheiro, não um conselheiro membro do Conselho Deliberativo, mas aquela pessoa que você possa bater. E aí, Celso, como é que a gente deve jogar em São Paulo? Qual vai ser o esquema que a gente deve levar o time no dia, na véspera? Qual é o jogador? Como é que você trouxe o Deco? Como é que você trouxe o Fred? Conta pra gente aí, você está entendendo? Você não acha que o doutor Celso, o Fluminense tem obrigação de não permitir que a história o esqueça e pelo outro contrário, pelo contrário, porque o Fluminense não utiliza mais a inteligência e o serviço do Dr. Celso. Antônio, no meu entender, eu acho que o Dr. Celso não poderia ter o tratamento que está tendo. O tratamento que ele está tendo é um tratamento desrespeitoso. E quando você perde o respeito por uma pessoa, quando você não respeita uma pessoa, tudo passa a ser secundário. Então, na verdade, a primeira coisa é o seguinte: se vai utilizar o Dr. Celso ou não na gestão do futebol, aqui e acolá, isso é outra história. A primeira coisa é o seguinte: é respeitar aquele que tanto contribuiu para a nossa história, para o nosso resgate, para que nós voltássemos a ser vistos como Fluminense. Porque nós estávamos... As pessoas esquecem a situação que a gente estava. Eu não esqueço, não. Sabe por quê? Porque eu estava, inclusive, lá, batalhando junto com o Antônio, com vários outros, para que o clube saísse da situação que ele estava. Eram 5 meses de salário dos empregados do clube atrasados, 3 meses e mais no futebol, despejos do hotel Paysandu, que era um hotel de meia estrela, não era nem de 5 de uma estrela, era de meia estrela, tá? Jogadores levando quentinha para casa. Isso era o Fluminense. Isso era o Fluminense que foi herdado aí de todo um processo, Ademar. E aí eu já começo a entrar na... Mas antes eu vou te pedir para falar de outras pessoas. E Antônio, só um detalhe. Esse respeito também, por exemplo, eu fiz oposição, como você mesmo disse, à gestão Orcades. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo doutor Orcades. Por quê? Primeiro, um ser humano fora de série. Segundo, uma pessoa que estava realmente defendendo os interesses do clube, agora cometeu erros, certo? Agora, se olhar lá os títulos, se for olhar esportivamente, Vivo é o presidente mais vitorioso. Vamos dar uma acelerada aqui, Ademar. Já temos quase 1 hora de programa, tá? Vamos dar uma acelerada, senão a gente fica curto aqui. E isso ainda tem muito o que falar. Polaroides do futebol carioca, Paulo. Teu último livro, né? Sim. E aí?
Polaroid tem tudo a ver com o que a gente tem conversado aqui nessa hora. O próprio nome já convida, né? Polaroid, para quem não sabe, para os mais jovens, é aquela máquina antiga dos anos 60 e 70, que você revelava a foto na hora. Aquilo era uma loucura, né? Antes você tinha que esperar dias para ver uma foto revelada e aquilo saía na hora, enfim. É um projeto que foi feito parte pelo Panorama, né? Comigo e com Paulo Rocha, que é nosso colunista das quartas, e com o Marcelo Miliati, que, enfim, dispensa apresentações, é um dos grandes documentaristas do futebol brasileiro. E como jornalista, era alguém que devia estar muito próximo do Fluminense, porque foi chefe de redação de todos os grandes jornais do Rio, de São Paulo e Brasília. Isso já dava experiência dele. No livro que a gente conta, Gonzalo, basicamente é o seguinte: é a história de 3 adolescentes descobrindo o Maracanã nos anos 70 e 80. E embora o livro não seja sobre o Fluminense, como os 3 autores são tricolores, ele é recheado de histórias sobre o Flu. E onde é que as pessoas podem adquirir esse livro, Paulo? Sebo X. Sebo X. Instagram, Sebo X, WhatsApp 21996348756. Repetindo, 996348756. E no Instagram, Sebo X, ou procurando pelo Panorama Tricolor e Cantinho do Laranjal, também consegue. Edgar, vou te fazer uma pergunta, tá? Para tirar o Ademar dessa bola dividida, tá? Defina Pedro Antônio por toda a obra. O Ademar falou uma parte, né, que é muito sincera. Ele foi alguém que, em momentos de gestores que não entendem o que precisa ser feito, ele foi lá e tirou um CT do papel, ou sequer do papel, né? Mas o terreno ali, a prefeitura cedeu, até para a gente contar a história. Ele foi lá e bancou parte, é sabida, do próprio bolso. Inclusive, ele mesmo diz por aí que tem dinheiro a ver com o clube. Então, nesse aspecto, Antônio, o Pedro Antônio é de se tirar o chapéu para ele, porque ele fez algo que nenhum gestor do Fluminense moderno teve coragem, peito e vontade política e de gestão de fazer. Tá bom, então vou adiantar aqui, porque eu tenho que correr agora. Agora eu vou botar meu ritmo aqui. Paulo, também vou tirar o Ademar dessa. Defina Mário Bittencourt, em pouquíssimas palavras, a gestão. Não estou interessado agora no advogado, estou interessado nessa gestão. Defina aí. A gestão catastrófica. A palavra é essa. A gestão é catastrófica. E, mais uma vez, sempre reiterando, toda vez que eu falo, é importante que o presidente tenha em mente que eu não desrespeito enquanto pessoa, é minha opinião de torcedor, de sócio, de cronista e de escritor. E tanto no meu trabalho quanto no meu site, a gente jamais desrespeita pessoas. Isso jamais aconteceu. O que eu me refiro é a fatos e a situações. Meu querido Marcelo Pimentel, que foi quem colocou o primeiro vídeo, quem gravou o primeiro vídeo, ele é cientista político, né? Ele trabalha com isso, doutor. Ele tem no livro dele Campanhas Eleitorais do Século XXI, aqui na página 291, a vista de um diabético é esse negócio. Plano de governo, entrega de um valor concreto. É consagrado pela literatura de marketing político que o voto é uma decisão eminentemente emocional. A capacidade que a comunicação política tem de mexer com os sentidos do eleitor e de mobilizá-lo em torno de um ganho subjetivo é algo preponderante numa campanha eleitoral. No entanto, a decisão emocional não deve caminhar solitariamente. Há que se buscar razões concretas para reforçar o discurso daqueles que defendem determinada candidatura, aliando o fatos e o logos. E aqui o plano de governo passa a ser uma ferramenta não só de materializar a esperança, mas também de gerar o sentido de pertencimento da futura obra governamental, o empoderamento do eleitor. Bem, nosso terceiro vídeo aí, por favor. E eu vou pedir uma coisa, acabou, são 3 perguntas nesse vídeo. Se puder dar um pause no final da primeira pergunta, tá? A gente vai, se não sair, sai, tá entendendo? Fiquem tranquilos. Nosso Milton Peruzzi, desde... Caro pré-candidato à presidência do Fluminense Futebol Clube, Dr. Ademar Reis. O senhor sustenta que temos que debater a SAF e fazer auditoria plena e investigativa no Fluminense Futebol Clube. Não acha que isso levará muito tempo para se efetivar e que a SAF
já no primeiro trimestre de 2023. Bom, Só vou apresentar Milton Peruzzi, do Espírito Santo, Pedra 90, responsável pela Bravo 52 lá, e que desceu com muita gente em 2019 para votar no Mário. bom, pergunta muito boa, pertinente em relação ao momento que a gente vive. Eu entendo que a SAF ela é um instrumento, ela não é panaceia de nada. Nós não podemos achar que a mera transformação em SAF vai resolver o problema do clube. Isso é quem vender esse peixe está mentindo. A SAF, tanto é assim, que você tem clube-empresa que deu certo e clube-empresa que também não deu certo. Qual é a diferença? E da mesma forma, clubes associativos que deram certo e outros e a grande maioria no Brasil que não deu certo, né? Mas qual é a diferença? Fundamental para dar certo é você mudar a governança, você mudar as boas práticas empresariais. É você ter um sistema que funcione, que tenha eficiência, que te traga resultados. É você fazer com que o profissionalismo seja efetivamente implantado. A SAF ela é instrumental disso, porque ela é indutora do profissionalismo. Através dela, você, de cara, elimina as cracas do clube. Você faz com que o investidor tenha interesse direto em investir no clube para obter melhores resultados e, com isso, melhores contratos, fazendo um ciclo positivo que lhe dê maior retorno. Mas, respondendo objetivamente a ele, nós não podemos atropelar. Não é levar muito tempo ou pouco tempo. É levar o tempo necessário para que os estudos sejam feitos. E quando eu falo estudos, só para dar como exemplo, o Botafogo passou da data de aprovação até a efetiva implantação da SAF, ele passou em torno de 9 meses para fazer esse processo. Eu hoje, por acaso, almocei com um gestor da Internacional de Vôlei e que estava me contando o que foi feito lá na Internacional de Vôlei no processo de reestruturação. Também demorou um tempo previamente, porque nenhum processo como esse pode ser feito a toque de caixa. Inclusive em função da responsabilidade. E ainda digo mais, quem vier com um projeto pronto em um anteprojeto de reforma estatutária ou qualquer coisa, não tem problema nenhum. Isso até adianta a discussão. Mas desde que você tenha um conselho deliberativo, participativo, atuante, consciente e não meramente homologativo. Sim. Mas aí seria mais do mesmo. Mas isso adianta a discussão. Mas observem o seguinte, se nem quem está no Fluminense hoje tem consciência do valor da nossa dívida, tem uma auditoria de grande porte, como é que a gente vai imaginar que alguém fora do clube possa ter um estudo em relação ao que tem no clube efetivamente? Não tem mesmo. Né? Até porque as pessoas pouco sabem disso. Mas os contratos, inclusive do atual presidente, enquanto era prestador de serviço, são todos gravados com cláusula de confidencialidade. Isso é uma coisa que tem que acabar também. Outra pouca vergonha também. Reforma estatutária de 2015. Confidencialidade, ela deve ser exceção e não a regra dos contratos. Né? Vamos colocar a segunda pergunta aí, por favor, Júlia. Temos lido que o senhor defende uma SAF híbrida, com a participação do torcedor no capital social do clube. Como fazer isso sabendo que a Lei 14.193 de 2021 não permite oferta pública de ações? E a terceira e última. Não, isso aí ele se enganou. Ele viu, pode ter visto o material da campanha, mas se enganou. Eu não estou defendendo isso, não. Muito pelo contrário, até.
Eu estou defendendo que o modelo societário e o modelo de SAF seja desenhado após os estudos. Porque é óbvio, gente, eu antes de desenhar um modelo que os associados terão que examinar através de Assembleia Geral, eu preciso ter uma noção concreta, real, daquilo que o Fluminense é, do que ele tem de valor. Eu não tenho nada disso. Como é que eu vou sair dizendo que é esse modelo societário ou é aquele modelo? Agora, se você me perguntar qual é o modelo que mais me agrada no futebol brasileiro, né, em termos de clube, eu falaria para você, é o modelo do Atlético Paranaense. Me agrada bastante, independente de peculiaridade, né, de cada clube, mas é um modelo que, tanto é que teve um sucesso muito grande no modelo associativo e já está partindo para uma SAF, e uma SAF, inclusive, desenhada para os interesses dele. E é isso que o Fluminense tem que fazer. Vamos ver agora a terceira e última pergunta do O Milson. senhor cogita abrir mão da cabeça de chapa por aliança com outro candidato de oposição? É isso. Muito obrigado. Um ótimo programa. Eu sou candidato de oposição e vou levar minha candidatura até o final. Mas quero deixar claro o seguinte: muito mais importante do que a minha eleição é a eleição de um candidato de oposição. Porque o foco não é o Ademar. O foco sempre, de todo o período em que eu estou no Fluminense, é o Fluminense. Então, se o Ademar não tiver condições e outra pessoa tiver melhor condição de levar, e desde que seja num projeto discutido em conjunto e amplo, e for a melhor forma para o Fluminense, não me nego a discutir. Né? Mas eu sou o candidato e irei botar a candidatura até o final na atual situação. Eu tenho como meta a união da oposição. Eu acho que se a oposição não se unir... Mesmo que você não tenha que abrir mão da sua candidatura? Não, eu acredito que eu tenha condições de ser o candidato de união da oposição. Por isso eu tenho trabalhado desde do ano passado para isso. Isso quem vai dizer não é o meu discurso, são os fatos até o momento em que as pessoas realmente entenderem que o interesse maior que tem que ser discutido é o Fluminense e não a fulanização. Né? Não é um projeto social, não é pessoal. É um projeto para o Fluminense. Projeto de transformação do clube, de melhorias para o clube. Isso é que é o fundamental. Agora, nós precisamos unir a oposição. As pessoas precisam ter mais responsabilidade com o clube. Já passou da hora de ficar de doce. É hora de nós unirmos quem ama o Fluminense para tirar de lá quem tem outros interesses. Ademar, falando em amar o Fluminense, meu beijo no coração, Milton Peruzzi, muito obrigado. Perguntas do nível que, aliás, todos, tanto Peruzzi, Luna, Pimentel e o próximo vai ser o Marcelo Diniz, só tenho que agradecer. Edgar, já que o Ademar falou em Atlético Paranaense, e nós temos um histórico de um Cavalieri que depois de 2012 ficou decadente, aí você traz, acho que era Fábio lá do Santos, que agarrou contra a Itália, que era conhecido como Mão de Alface, aí você traz De Amores... Felipe, né? Felipe Garcia, está na Tombense. Tá. Coincidência. Felipe Garcia, você traz Júlio César Chester, ou Júlio Chester, né? Aí você traz Agenor, De Amores, Rodolfo, Muriel e Fábio. E aí, a pergunta é a seguinte. O Atlético Paranaense tem um goleiro agora chamado Bento, né? Bento. Antes do Bento E tem tem um o goleiro Anderson também, e tinha o Santos. Tinha o Santos, e antes do Santos, o Everton.
Exatamente. E antes do Everton, lá atrás, o Diego. O Isso. problema do Fluminense está no goleiro ou está no treinamento de goleiros? Ou está na escolha do goleiro? Porque se eu sou amanhã, eu vou trabalhar com o Fluminense, a primeira coisa que eu vou fazer é contratar o scout do Atlético Paranaense, porque vai descobrir o goleiro bem assim na casa do cacete, né? Porque o Fluminense, essa história que o Fluminense é uma das grandes mentiras nossa, né? Que nós somos uma escola formadora de goleiros, mentira. Marcos Carneiro Mendonça veio do América, Batatais veio de São Paulo, Castilho veio do Madureira, sabe? Férez veio da Portuguesa de Esportes, Paulo Vitor veio da Desportivo do CEUB, e o Cavalieri veio de um time aí que foi um goleiro, digamos assim, que ganhou pra caramba em 2012, veio de um time aí da Europa. Então o nosso problema está no goleiro, ou está primeiro, no scout, né? Que indica os goleiros, porque quem indicou a Genoa devia ser preso, né? Quem indicou o Rodolfo devia ter investigado mais a vida do Rodolfo, se realmente ele estava encaixado nos moldes da sociedade que exijam um atleta ou não, sabe? Quando você contrata De Amores, porque a torcida foi para o Facebook lá, para o Twitter, dizer queremos De Amores, ninguém sabia nem o que era De Amores, nem o que significava De Amores, nem onde ele tinha jogado, nem se ele era canhoto, se era destro. Então como é que você vê isso? É fácil chegar, o scout abriu o livro. Tem até uma piada antiga que era a seguinte, né? O cara estava querendo se suicidar, né? Tá? Aí, porra, foi na cara e coragem, botou o dedo na Bíblia e vinha assim, a seguinte naquele versículo. E Judas, angustiado, enforcou-se. Aí o cara ficou maluco, meu irmão. O cara ficou maluco. Ele disse, a Bíblia está de sacanagem comigo. Deixa eu pegar outro versículo aqui. E botou o dedo, aí vinha assim, faça tu o mesmo. Você está entendendo? Então, porra, sabe? O Fluminense escolhe o goleiro assim, cara? Fala pra mim. Gonzalez, o goleiro é uma caricatura, mas eu posso desdobrar isso para o geral. Para mim, o departamento profissional do Fluminense, salvo raríssimas exceções aí na última década, pelo menos, para a gente não implicar demais, é muito ruim. Não melhora os jogadores baixam de performance, até os grandes jogadores que a gente consegue contratar nesse período, eles começam a decair tecnicamente no Fluminense. Isso não é por acaso. E aí a gente pode pegar o treinador atual do Fluminense, eu já vou chegar lá no goleiro, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, em 2019, pegou um ciclo de treinadores, que é difícil até repetir o nome deles aqui, pra gente não passar raiva agora, a gente já tá com a fome, querendo comer daqui a pouco, para não passar mal. Mas o Diniz conseguiu fazer jogadores com baixíssima performance performar melhor naquele ano de 2019. Tanto isso é fato que a gente sente saudade de alguns nomes até hoje. O Caio Henrique talvez seja o principal, porque a nossa lateral esquerda é uma tragédia. E sobre o goleiro, o Fluminense não tem deixado, esse é meu ponto de vista, não tem deixado os seus goleiros desabrocharem no elenco. E isso é muito grave. E, de novo, para quem chama a gente de defensor do Marcos Felipe, o Marcos Felipe ganhou tudo nas categorias de base, tanto com o Fluminense como com a seleção brasileira. Ele era para ser o goleiro do Fluminense, ele está com a idade hoje, Antônio, do Aderbar Santos, que é o Santos que a gente chama do Flamengo. Quando ele virou titular lá no Atlético Paranaense, e é esse goleiro que hoje tem 32 anos de idade, ele virou titular no Atlético Paranaense com 25, 26 anos de idade. Só que enquanto ele tinha 21, 22, 23, 24, ele sempre jogava naqueles jogos em que se poupava o elenco. Ele agarrava, com falhas ou não. Com 25, 26 ele se torna titular. O nosso Marcos Felipe na temporada passada, é bom a gente lembrar, por valores objetivos, foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Eu não gosto dele, ele não é seguro, ok, é opinião, cada um tem o direito de ter a sua, mas não contra os dados. Ele não pega pênalti, né? Ele não pega pênalti, exatamente. O Félix pegou 2. Na carreira inteira. Pois é. Então a gente tem essas caricaturas. E aí, o Gonzalez, objetivamente, se o Fluminense mantiver essa política, o Fábio, enfim, é um ex-goleiro em atividade, ele serve enquanto não tem muitas bolas chutadas no gol. Nós temos visto os últimos 7 jogos, ele levou 12 gols, gente. Isso não é número de um goleiro que possa ser ele é o melhor goleiro do Brasil. Ele é o melhor goleiro do Brasil, né? Pois cara? Tirando todos os outros, né? Porque daqui a pouco ele vai ter, sabe, ele tá no patamar acima de Castilho, tá no patamar acima de Veludo. Porque nem ele acredita nesse coro, né? Entende? A questão é que ninguém está vendo, né? E a gente que tem um olhar mais agudo, né? Ou porque, no caso de alguns, jogaram bola, ou porque a gente já leva, no meu caso, 54 anos de arquibancada, né? Então, eu estava vendo hoje o lance da frente ampla do jogo do Botafogo, né? Da final de 71. O Félix defende uma bola, o Félix com 1,79m, 1,79m. Ele defende uma bola numa falta batida pelo Paulo César, que hoje pouco goleiro de 1,90m, com os treinamentos de hoje, pegaria.
que o Félix tinha uma facilidade para voar, tanto que o apelido era Papel, sabe? Então, o que falta é qualidade, né, amigo? Ou seja, então a gente viu qualidade. Eu digo para as pessoas o seguinte, a distância do Paulo Vitor por Félix é a mesma distância do Branco por Marco Antônio. Olha o que eu estou falando, tá? O Marco Antônio foi campeão do mundo com 18 anos, cara, sabe? Chegou aos 25 anos, ele já tinha 6 títulos pelo Fluminense. 69, 71, 73, 75. O brasileiro, tá? Não, 7 títulos e 2 Taças Guanabara. Tá? Com 25 anos, que foi a idade que ele saiu do clube. Entendendo? E, pô, o Félix é a mesma coisa. E eu estou falando de Paulo Vitor, né? Que foi o segundo grande goleiro que eu vi vestindo a camisa do Fluminense. Então, o problema é mais grave, né? Porque você achar que o Fábio é um grande goleiro... Não, o Fábio foi um grande goleiro. Ninguém fica à frente do Cruzeiro mais de, sei lá, 15 anos, tá entendendo? Sem ter sido realmente um grande goleiro. Só que as coisas pesam. Ou seja, eu joguei no gol, né? Mal e porcamente. Só que eu parei de jogar quando eu passei dos 94 quilos. Por quê? Porque eu descia no chão, pegava a primeira bola, descia no chão, pegava a segunda bola. Não conseguia me levantar mais. Você está entendendo? Porque os anos passam, uma série de coisas. É o joelho que já não responde. No caso do Felipe Melo, é a bunda dele que não responde. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só para dar um outro enfoque a essa discussão. Quais foram, até em cima do que o Antônio falou, e você, Edgar, quais foram os goleiros de Xerém que vocês viram nos últimos... Eu vou responder mais amplo. Quais foram os técnicos de Xerém? Nós temos que produzir jogadores em Xerém, mas nós temos toda a condição do mundo de corrigir, de melhorar determinados problemas. Um deles é esse enfoque do goleiro, do técnico. Ademar, mas o nosso último goleiro... de técnico. O nosso último goleiro... O Xerém, rapidinho, Antônio, até eu ia concluir a minha resposta justamente disso. Xerém ninguém nega, e o mundo inteiro sabe que tem um trabalho de excelência lá sendo feito e executado. Até scout, porque tem jogadores que não foi o Fluminense que formou desde de criança, 10, 11 anos de idade. A boa parte, podemos dizer aí, cerca de... O próprio André, que veio das categorias de base do Bahia, por exemplo. E que o Bahia já tinha captado num clube menor, que me falhou a memória agora. O Evanilson. O Evanilson foi uma captura do Real Brasil, se não me engano, um clube menor, ainda com 15, 16 anos de idade. O Evanilson a gente chora até hoje porque perdemos. O próprio Pedro chega com 16 anos vindo da Duque Caxiense. Arte Sul, né? Duque de Caxiense, depois Arte Sul e aí veio... Isso é uma história complicada. Aquele rolo lá que... Senão o Rubinho tá me processando, tá entendendo? Mas assim, só para finalizar. Então, quando chega no profissional, parece que o trabalho já não é mais feito para dar uma continuidade, isso aí é óbvio, e nem para melhorar o atleta. Os interesses são outros. Mas aí, deixa eu responder mais ao Ademar, mas completando o que eu comecei a falar lá atrás. Tipo... Isso que somos uma grande fábrica de goleiros. Mentira. O último grande goleiro que o Fluminense revelou nem jogou no Fluminense. Saiu pela porta dos fundos do Fluminense, foi jogar no Americano, dali saiu para o Botafogo e dali foi jogar o Mundial de 82, que foi o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi o último grande goleiro revelado pelo Fluminense. Paulo Goulart não fez a história do Paulo Sérgio e praticamente jogou 2 anos no Fluminense. Tá? Paulo Vitor não foi revelado pelo Fluminense. Tem um aí que é meu parente, que é o Ricardo Cruz, eu vou defendê-lo aqui, que o Fluminense dispensou. Eu acho ele um grande goleiro. Não, mas não... Claro que não está nessa, a gente aí. Tem Marcos Carneiro de Mendonça, Seleção Brasileira, campeão sul-americano. Não para comparar. Batatais ganhou 5 títulos em 6 anos, quando o Campeonato Carioca valia muito mais que o Campeonato Brasileiro. Nós temos Castilho, Moído da história do Fluminense. Nós temos Félix... E vamos dizer que temos Paulo Vitor. Ou seja, nós não revelamos ninguém. De lá para cá ninguém. Não. É que nós não revelamos ninguém nesse nível. Mas vamos em frente, Ademar. Agora é bate e volta. Tá? Esportes Olímpicos. Esportes Olímpicos, CND, sendo bem objetivo. CND. Nós passaremos a ter a CND, porque nós vamos cumprir com as obrigações tributárias, nós vamos cumprir com as nossas obrigações com os nossos empregados. Nós não teremos uma gestão irresponsável como a atual. Segundo, nós temos que fazer um planejamento estratégico, não só global, como por área também. O esporte olímpico, social e o futebol
têm que ser separados, independente de Você SAF. pretende deixar a receita, uma vez eleito, você pretende deixar a receita da escolinha com o esporte olímpico ou ela passa ao seu local de origem, que é o social? Depende. Depende, a princípio, com o esporte olímpico, desde que o planejamento... Mas não é uma receita social, a escolinha? Não vejo assim, O gordinho que vai nadar lá, eu não posso nem falar gordinho que eu posso ser preso, mas, digamos assim, garotos sem aptidão que vão nadar, garotos sem aptidão que vão jogar waterpolo, garotos sem aptidão que vão jogar vôlei, mas que pagam a escolinha lá. Esse dinheiro é social. Mas aí é que tá. Aí é por isso que a gente precisa mudar a nossa cultura no Fluminense. Nós precisamos passar a ter planejamento para as coisas. Então, ter planejamento passa necessariamente por nós definirmos quais os esportes que nós teremos escolinhas, quais os esportes que nós teremos time de cima, né, que nós vamos investir efetivamente. Investir, que eu falo, é o dinheiro do próprio esporte olímpico, porque existe dinheiro. Quem disser que não tem dinheiro está mentindo. Existe dinheiro. O problema é que para pegar esse dinheiro e fomentar o esporte olímpico, você precisa da CND. E você não tem a CND porque você cria um processo, um ciclo viciado e negativo de irresponsabilidade. Eu tenho, por exemplo, visto manifestações do Fluminense formais nos processos judiciais dizendo que optou por não pagar a FGTS. E um clube que diz isso, que não vai pagar o FGTS de uma cozinheira de Xerém, e ela perde o seu financiamento, e ao mesmo tempo contrata o Caio Paulista e contrata o Cris Silva, é um clube responsável? É um dirigente responsável? Não é, não. Não é um dirigente como o Fluminense merece, como a torcida do Fluminense merece e como a gente vai fazer diferente, sim. Vamos agora passar para a pergunta do meu querido Cantinho do Laranjal, Panorama Tricolor, Marcelo Diniz. Estamos bem aqui hoje. Tá? Não, pô, eu tenho que fazer a coisa com qualidade, né, irmão? Também não é muito difícil, não, sabe? Alô, galera da Frente Ampla Tricolor, tudo bem? Um abraço aí pro Gonzalez. Vou fazer a pergunta aqui pro nosso candidato Ademar Reis. Tudo bem, candidato? Aqui é Marcelo Diniz, né, do Cantinho do Laranjal. A pergunta é a seguinte: as Laranjeiras, né? Qual o projeto que você tem para Laranjeiras? A gente vai poder ter a esperança de ter jogos de pequeno porte, Campeonato Carioca, alguns jogos do Brasileiro com equipes menores no Campeonato Brasileiro. A gente vai poder ter jogos nas Laranjeiras? Um abraço aí pro Paulo, pro Edgar, tudo de bom e saudações tricolores. Obrigado aí, Marcelo. Eu vou ampliar um pouco essa pergunta. Além do estádio em si. E o social? Aquele elefante, aquilo não é nem elefante, aquilo é um hipopótamo, um rinoceronte. O que é uma área social? Virou um dinossauro. Mas não, eu não... Mamute. As pessoas vão ser assaltadas no Fluminense. Mas... Então vai ter que andar com bússola lá. Mas olha, eu vou te falar, das 3 áreas do futebol social e olímpico, a mais fácil disparado é o social. Disparado é o social. É só fazer o dever de casa. Novamente, eu venho para o planejamento estratégico, novamente, nesse caso do social, fazendo parcerias com pessoas que queiram ganhar dinheiro com o Fluminense. Veja, ganhar dinheiro com o Fluminense não é errado. O errado é ganhar dinheiro do Fluminense, né? Então, assim, o social pode ser movimentado de outras maneiras e tá aí. Se a gente não tem que satanizar tudo da atual gestão. Ao meu ver, assim como falou sabiamente o Paulo, ao meu ver também é uma gestão catastrófica do ponto de vista esportivo e financeiro, então nem se fala, não dá nem para imaginar. Basta dizer o seguinte: quem acha que não dos últimos 10 anos que o Fluminense passou sem títulos, 5 foi tendo o atual presidente do clube à frente do futebol do clube, né? Então isso é bom porque as pessoas acham que não. Ele teve agora a oportunidade de ter o maior mandato que um presidente do clube já teve, e agora e ele estava antes também, ele comandou antes também e trouxe um bando de baranga para lá,
levando... vice-presidente. Isso. E imputou à nossa torcida e a todos nós um sofrimento tremendo, com um planejamento absolutamente ridículo e com jogadores abaixo de qualquer... Esse ano é que foi um pouco diferente, porque ele fez algumas modificações para ele. Tanto é que ele vendeu o Luiz Henrique, aí o assunto Luiz Henrique de novo. Ele vendeu o Luiz Henrique por quê? Porque ele obteve fluxo de caixa com o RCE, meteu o pau no dinheiro, não mudou nada, fez um planejamento orçamentário com base em fases posteriores da Libertadores e da Sul-Americana. Quando votou o orçamento, já estava eliminado das duas, e aí quando viu, não ia ter dinheiro para nada, e aí rifou o jogador. Senhores, temos 10 minutos. Tá? Eu vou ler aqui dia 7 de dezembro de 74. Foi um sábado à tarde, eu estava na Gávea, tá? O Fluminense estava jogando, era a última rodada do terceiro turno. O primeiro o América ganhou, o segundo o Vasco ganhou, o terceiro o Flamengo ganhou. O Flamengo até terminou sendo campeão carioca, tá? O Fluminense ficou em quinto. A soma total dos pontos, o Fluminense fez 29 pontos, o Botafogo fez 30, ou seja, quarto e quinto colocado. E esse jogo, 0-0, na Gávea, árbitro Valquir Pimentel, tá? 3.051 pessoas lá, ou seja, isso de futebol desorganizado, que antigamente tudo era 100 mil pessoas, isso também é um conto do... História do Boitatá, né? Exatamente. Obviamente que na Gávea, naquele estádio, eu ia falar outra coisa, mas estamos aqui, senão depois pode nos penalizar no YouTube, lá no Facebook. Aliás, acompanhe a gente no YouTube, no Facebook, deixa lá o seu like, essas coisas todas, tá? A gente não vive de likes, a gente não vive do dinheiro do YouTube, Facebook. O nosso forte é o Facebook, tá? Então não se preocupem se aparecem poucas visualizações no Facebook, mas a gente navega, tá? Humildemente entre 35, 40, 50, 60 mil pessoas que vão acabar assistindo esse podcast aqui. Mas só a título de curiosidade, Edgar, veja só. O Fluminense jogou com Félix, Tunim, Brunel, Assis, zagueiro, depois Carlos Alberto Pintinho e Marco Antônio. Silveira, Kleber e Mazinho. Mazinho era um cara que tinha vindo do Santos emprestado, horroroso. Entrou o Té, que era o tipo de jogador que a base nossa fazia, que não era aquele cara que ia ser top de linha, mas você podia aproveitar nos últimos 15 minutos, num jogo de sufoco, aquela bola pingada na área e tal. Tá? O ataque era Gil, Luiz Alberto, que foi um centroavante da base nossa também, que saiu cheio de... Mas aí a carreira de um jogador terminou no Fluminense no dia que ele perdeu um gol em cima da linha contra o Vasco, com 0-0. Ele só tinha que empurrar a bola, jogou por cima do travessão. Nunca mais teve chance, foi fazer vida lá no Comercial de Ribeirão Preto. E o ponta esquerda era o Elivelto, ou seja, o terceiro de ataque. O treinador Carlos Alberto Parreira. A máquina já estava em casa. Então, muitas vezes a gente pensa que vou contratar 25 jogadores, estou com um time montado. Não, o time demora 3, 4 anos em ser montado. Você pega os times do Fluminense, todos, o time de 69, que dá resultado até 75, ele começa em 64 com o Denilson, sabe? Depois vem o Samarone em 66, tá? Para estourar em 69. Sai o Castilho indica Oliveira, que já veio com 20 e poucos anos lá do Pará, para ser nosso lateral. O Marco Antônio veio da Portuguesa Santista, ficou na base, 3, 4 meses, já subiu. Então, o futebol tem isso, né? Às vezes a realidade está aí. Mas aí eu vou discordar de vocês com relação a esse ano. Porque esse ano o Fluminense contratou mal pra caramba e deu uma sorte. Aliás, o Mário, nosso presidente, se ele tem uma virtude, é de ser um homem de sorte, né?
Muita. Porque com ele o Gravatinha tá querendo férias, tá? E com ele o tal do gol cagado é artilheiro. Se a gente colocar no scout nosso lá, vai ver que nem o gol cagado vai te pegar, né? Gonzalez, o time vencedor do Fluminense nesse ano é o time reserva que eles descartaram. Time reserva. É o planejamento ao contrário. De jogadores que nem deveriam estar no clube, né, Paulo? A seguir o Exatamente. planejamento do nosso Ademar, presidente. vamos para a reta final. Como é que você pensa fazer futebol no Fluminense? Como eu venho falando ao longo do programa. É primeiro, até complementando a pergunta anterior, nós precisamos separar de uma vez por todas 100% futebol, 100% olímpico e 100% social. As áreas precisam andar com as suas próprias pernas, com as suas próprias características, receitas e despesas, e serem autossustentáveis. Hoje nós temos 3 áreas deficitárias. Não existe esse negócio de que o futebol sustenta o olímpico. O futebol é deficitário do Fluminense, o olímpico é deficitário do Fluminense e o social é deficitário também. Então tem que organizar o clube como um todo, tem que mudar o modelo de gestão, mudar a governança e o futebol é como consequência disso. Medidas imediatas. Angione não dá mais para o Fluminense. Já deu o que tinha que dar, não devia estar nem lá. Nós precisamos descentralizar a gestão do futebol. Não tem sentido. Presidente não é para ficar em vestiário de clube. Muito pelo contrário, o presidente tem que ser a última palavra, o presidente tem que ser a pessoa de respeito, tem que ser a pessoa que vai garantir o pagamento dos salários, que vai fazer com que você tenha uma melhor estrutura, que vai brigar na Liga, que vai brigar na CBF, que vai brigar em todos os lugares pelos interesses do clube. Ótimo. Vamos mandar um abraço para o meu irmão Bruno Freitas, lá em Portugal. Grande advogado e grande advogado. Voto online. E aí, vamos eliminar agora e judicializar? Já está judicializado. Outra coisa, só para dizer para o clube, se o clube está dizendo que não tem tempo, nós na Frente Ampla, em junho do ano passado, o nosso querido Giovanni, que eu estou mandando um abraço lá para a Volta Redonda, ele pediu 3 orçamentos para a questão do aplicativo, né? Aí tem aquele orçamento mais básico, né? 40 mil reais, e tem aquele de que hoje eu estou arredondando para cima, de 100 mil reais. Esse aí... Scanner facial. Scanner facial, digital, você bota o dedo no cuspe ali, sai lá no DNA e tal. Isso custa 100 mil reais. Só que para o clube, para os advogados que o clube está contratando aí, porque o clube está contratando os advogados, eles têm que aprender a coisa. São 30 dias. Então não tem essa que não tem tempo hábil. 30 dias, tá? Chama o teu pessoal de TI, se vocês não tiverem o pessoal de TI à altura, na Frente Ampla nós temos, tá? Sessão grátis, tá? Não, porque se tem na Frente Ampla, tem gente que está trabalhando na prefeitura resolvendo esse problema todo dos hackers, pô, a gente consegue resolver o problema lá de instalação, tá? Então faz uma licitação rápida aí em um mês, ou seja, nós estamos hoje hoje são 14, não é isso? 14 até meia-noite, então 14 com 14, nós temos 60 dias aí tempo de sobra para convocar as eleições, tá? Mas isso é tudo papo furado deles. Na realidade, ele está brigando contra o voto online, porque ele quer manter os velhos feudos do clube alimentados e porque ele se vangloria tanto da gestão dele e, no entanto, não tem confiança na própria avaliação da gestão através do voto. Ademar, vamos agora são 2 na canela, tá? Aí, meu irmão, sentou nessa cadeira. Aliás, essa cadeira aqui está à disposição dos verdadeiros candidatos do Fluminense. Por enquanto está à disposição do Ademar, porque ele lançou candidatura há mais tempo. Se o Pedro Antônio lançar candidatura, estará à disposição dele. Assim como o querido e nobre presidente Mário Bittencourt, se ele quiser sentar nessa cadeira, nenhum problema, 0 chance, tá? Sem aqui ninguém vem, aqui a gente não come criancinha, beleza. Ademar, você faz uma reta final na sua campanha e, de repente, presidente Fluminense Ademar Arraes, José Ademar Arraes. Aí você vai assumir, vamos dizer assim, que a transição seja lenta, aí você assume lá para o dia 27, 28 de dezembro.
no dia, vamos supor que o 5º dia útil seja dia 8 de janeiro. Como é que vai pagar a folha dia 8 de janeiro, Ademar? Não, vai pagar a folha e vai cumprir, vai passar a cumprir com todas as suas obrigações. Então podemos ter esperança que você Fluminense, traz dinheiro para Antônio, a torcida do Fluminense pode ter esperança, não. Ela pode estar certa de que o problema do Fluminense dos últimos 10, 20 anos não foi falta de dinheiro, não. Foi falta de vergonha na cara. Sim, Ademar, mas eu pergunto credibilidade. O seguinte, isso a gente sabe. Agora, não, chegar lá... Quando chegar lá no primeiro dia, na primeira semana, eu estarei entregando ao Conselho Deliberativo um anteprojeto de reforma estatutária para que o Conselho delibere durante um determinado tempo. Eu estarei iniciando um processo de planejamento estratégico. Eu estarei iniciando um processo de contratação de uma empresa de auditoria de grande porte dentre as 4 empresas do mundo. Por quê? Porque eu preciso criar um ciclo positivo através de medidas iniciais que demonstrem o seguinte: agora o papo é outro. Agora nós vamos defender os interesses do Fluminense. Comigo não tem papo de empresário respondendo para o Fluminense. Comigo não tem papo de jogador defendendo outros interesses que não os interesses da bola. Nós precisamos entender que o clube tem uma ordem, tem uma hierarquia, e isso vai ser cumprido. As cracas que se aproveitam da estrutura amadora serão afastadas do clube imediatamente. Então, já que falando disso, eu vou fazer uma pergunta, porque saiu ontem ou anteontem aí, a notícia de uma candidatura aí que não dá para levar a sério. O que você acha da atuação dos pseudos pré-candidatos hoje, no momento? Você acha que anda prejudicando a eleição, anda prejudicando a oposição? É um poço de vaidade? Porque nós estamos falando que cada chapa necessita de 200 nomes para ser inscrita, né? E imagine você que o clube nunca teve tão deserto, nunca teve com tanto pouco sócio, que nós estamos chegando aqui depois de 2 anos de pandemia, que muita gente deixou de ser sócio contribuinte porque não interessa, não vai ao clube e virou sócio futebol, tá entendendo? E o sócio futebol não pode fazer parte da chapa. Como é que você está vendo essa reta, digamos assim, essa reta final, vamos dizer, esse meio fundo, né? Eu lancei a candidatura no dia 18/10/2021, num programa onde eu, inclusive, não estava nem estruturado ainda para isso. Ao longo do tempo, eu comecei a me estruturar. E por que eu comecei em 18/10/2021? Porque eu queria aparecer? Não. Porque, infelizmente, já naquela época, eu estava vislumbrando o que está acontecendo agora. As pessoas, irresponsavelmente também, o que é ser oposição? É ficar falando mal do presidente? Não. Ser oposição é lutar por uma mudança estrutural, por uma mudança de cultura, por uma mudança de gestão do clube. Se você se diz oposição, mas você não toma nenhuma medida em relação ao voto online, que oposição é essa? Se você é oposição, mas você não admite a possibilidade de diálogo com outros segmentos de oposição também, você tem condições de ganhar a eleição sozinho? Então, como é que você vai admitir que não vai dialogar? O problema do Fluminense nunca foi o diálogo, e sim a ausência do diálogo. Então, ninguém vai escutar da minha boca qualquer crítica pessoal a fulano ou ciclano da oposição, por um motivo simples. Eu tenho fé que nós vamos nos unir e que nós vamos ganhar essa eleição para o bem do Fluminense. Não é para o bem da oposição, não é para o bem do Ademar, é para o bem do Fluminense. A gente está completando, né, 1h44. Meu querido Paulo Roberto Andel, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá?
suas considerações finais sobre tudo que você viveu hoje aqui e sobre tudo que você espera, seu resultado para amanhã, tá? O que você espera para o Fluminense? Bom, vamos pelo mais fácil, digamos assim. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom debater com vocês, uma honra para mim, né? Tenho laços históricos com a Frente Ampla, desde seus antecessores. Enfim, quero agradecer, obrigado pela oportunidade de dividir mesa aqui com o Ademar, que declaradamente já fiz isso em redes sociais, eu vou votar no Ademar nas eleições de novembro pro Fluminense. Espero muita coisa ainda, Gonzalez. Mesmo depois de 21 livros, ainda espero muita mudança. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que me alinho com o que o Edgar disse. O torcedor sonha muito. O cronista vê as coisas de maneira mais severa. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade dentro de Itaquera. Porém, eu sempre torço pela vitória do Fluminense e sempre vou acreditar. Mas o lado esquerdo deles também tem uma avenida. Roger Guedes não desce para marcar. O Renato Augusto cerca, e o lateral deles tem quase a meia idade, né? Pois é, mas o meu problema é o seguinte, eu não tenho lateral esquerda, eu jogo com um ex-goleiro e talvez eu jogue com 2 ex-jogadores no meio de campo. Paulo, se eu fizer isso... Paulo, deixa eu ficar nos 25 miligramas de captopril, cara, na boa. Edgar, meu parceiro, já é terceiro de caminhada, pô, brigadão aí, por você estar sempre junto com a gente. Eu aposto muito no Edgar, aposto em várias pessoas aí, nessa oxigenação que o Fluminense, né? E aí, Edgar, amanhã, e o que é que a gente pode pedir a Papai do Céu para o Fluminense? Eu pediria mais Rodrigos, mais Edgar, mais gente jovem que está chegando aí, porque eu, Paulo e Ademar, a gente já está... Depois dos 50, né? Perto de 60, né? Então, a gente queria que... Quando a gente luta por alguma coisa com relação ao Fluminense, quando a gente reclama, quando a gente chia, não é para mim. Eu não estou pedindo para mim, cara. Porque é impossível. Ou seja, se o Fluminense viver o que eu vivi, voltar a viver, amigo, essa garotada ela vai sair do Maracanã em asa delta. Cara. Aquela rampa vai ficar pequena para a saída desde que eu nasci, te acompanhei, vai ficar pequena pro louco da cabeça. Então entendam isso, que a gente luta por vocês, tá entendendo? Então, Edgar, e aí? Bom, primeiro agradecer aí, mais um podcast junto, Gonzalez, tá aqui com o Paulo Andel, que é um grande cara, de quem eu sou fã mesmo, confesso. A recíproca é verdadeira. Tá aqui com o Ademar, mais uma vez, mais um papo com o Ademar, né? Já tá ficando corriqueiro, daqui a pouco a gente pode inaugurar um 2-2 aqui com o Ademar. Papagaio de pirata. Não, brincadeiras à parte, Gonzalez, embora eu não seja, né, com 60, não esteja chegando, também não sou tão jovem, tô na meia idade, digamos assim, vou fazer 40 esses dias, inclusive. Portanto, se ele tá na meia idade, eu ainda posso viver até os 80. Exato, por aí vai. E eu tô preocupado com esse futuro já há 15 anos, já nasci velho, como diz a minha companheira, a Mônica, quem eu mando um beijo, que ela sempre assiste. E nós temos 4 filhos, Gonzalez. Eu fico pensando o seguinte, eu herdei um Fluminense da memória do meu pai. Eu tenho que ser honesto, porque o Fluminense que eu vivi é o dos rebaixamentos. Tá? Então, para você botar em pratos limpos. Mas o Fluminense da memória do meu pai era o Fluminense gigante, Fluminense campeão, Fluminense que disputava todos os títulos. E eu fico mentindo para os meus filhos que o Fluminense vai continuar sendo esse Fluminense lá da década de 70. Ou seja, é uma tarefa árdua. E aí só uma coisa que o Ademar falou, só para eu não deixar de falar, o Ademar falou que o mais fácil era o social. Eu vou discordar nesse ponto com respeito, Ademar. Para mim o mais fácil é o futebol, que é de onde tem orçamento que cai no colo do gestor. Né? A gente não precisa brigar muito, cai 300 milhões por ano de televisão, premiação aqui, acolá, venda de camisa, etc, etc. Então, o Fluminense que eu quero ver, Gonzalez, é um Fluminense bem administrado e eu pensado tenho 1 minuto e meio para fazer mais uma pergunta. Não, vou encerrar aqui. E pensado para ser grande. E aí, convidar jovens, entrem para a política do Fluminense urgentemente. Mais um ensinamento aqui do livro do Marcelo Pimentel, As Campanhas Eleitorais no Século XXI, diz o seguinte: para que se tenha um plano de governo que não seja uma peça de ficção, é necessário seguir alguns passos. 1. Formação de uma equipe técnica para a elaboração do plano de governo. 2. Identificação das principais necessidades do território por meio de audiências públicas.
3. Estudo criterioso sobre o orçamento público para verificar a possibilidade de atendimento a determinadas demandas. 4. Sistematização e elaboração do plano de governo, que deve apresentar 3 quesitos: a necessidade, a solução do problema e a origem dos recursos. Isso aí. Ou seja, isso aqui encaixa no Fluminense. Ademar, muito obrigado. Suas considerações finais, Ademar. Bom, primeiro agradecer à Frente Ampla pelo convite. Dizer que essa campanha já me deixa muito feliz, porque através dela eu me aproximei de algumas pessoas que não tinham tanta proximidade, como o Paulo Andel, que é uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito pelo pouco convívio que nós tivemos. Eu já aprendi a respeitá-lo muito, principalmente nessa área da cultura, né? Que é uma área muito importante no Brasil e que muitas vezes fica no segundo plano. E queria dizer também o seguinte, mandar um recado para a Mônica. Mônica, ele falou que você assiste a todos os programas. Eu preciso do voto dele, Mônica. Me ajuda. Eu já consegui do Paulo Andel, vou conseguir do Antônio também, mas com a sua ajuda eu quero conseguir do Edgar também. Tá então bom, me ajuda a ganhar essa eleição, Demar, porque cada voto se é sentiu bem importantíssimo. tratado aqui? Com certeza. Então, isso que importa. E só finalizando, agradecer também a minha coordenação de campanha, os profissionais que foram contratados e que estão trabalhando, aos torcedores e aos associados em geral. Eu peço para que vejam a nossa plataforma, discutam, me questionem, eu respondo toda e qualquer pergunta, não há pergunta que não possa ser feita, porque, graças a Deus, eu tenho uma trajetória que eu muito me orgulho dentro e fora do Fluminense e quero ganhar essa eleição para mudar efetivamente o Fluminense, para o Fluminense voltar a ser tratado como um Fluminense. Sabe por quê? Porque o Fluminense precisa de quem não precisa do Fluminense. Obrigado. É isso. Muito obrigado, Ademar. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Edgar. Galera, amanhã a gente quer ficar louco da cabeça. Com certeza. 1h52 de programa. Quando a gente terminar, muito obrigado. Muito obrigado. Então, o pessoal está pedindo, viu, como é bom ter a ilha aqui, a edição aqui da nossa frente. Estão pedindo para a gente olhar para a máquina, para a câmera central, perdão. Valeu, galera. Frente Ampla. A gente tem que profissionalizar a parada. Então, não adianta querer mudar o Fluminense se a gente não consegue fazer as coisas básicas. Valeu? Forte abraço a todos. Vamos para frente e vamos ver se a gente consegue 2 vitórias seguidas aí, que seria maravilhoso. A gente vai fazer um pequeno assassinato aí na fauna brasileira. Começa amanhã pelos gambás e termina domingo com o urubu. Forte abraço a todos. Valeu.